Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para outro estudo, o mistério de Deus, Cristo, né? O mistério de Deus. Esse estudo também é uma parte também do terceiro e do quarto, parte do avião celestial, né? As duas asas do avião, Colossenses e Efésios, né? Então vamos lá, santos e fiéis, né? Então, por que santos e fiéis? Porque essas duas palavras, santos e fiéis, né? Vamos ver aqui. Dentre os livros que compõem o coração dos escritos de Paulo, está Colossenses. De acordo com a sequência dos livros da Bíblia, Efésios vem antes de Colossenses. Presta atenção, né? Na sequência, Efésios vem antes de Colossenses, ou seja, primeiro do que Colossenses, né? Na sequência, né, dos livros da Bíblia. Mas, em nosso estudo, invertemos essa ordem para facilitar o entendimento sobre a economia de Deus. Encargo principal desta publicação, usando a ilustração do avião da economia neotestamentária de Deus. Podemos dizer que o livro de Colossenses representa uma das asas desse avião, que nos está conduzindo à herança divina. Nesse livro, nos é revelado que o mistério de Deus é Cristo, né? É o tema dessa mensagem, né? Desse estudo. O mistério de Deus é Cristo, né? Capítulo 2, versículo 2. Né? E que Cristo em nós é a esperança da glória. Capítulo 1, versículo 27. E o livro de Efésios, por sua vez, que representa a outra asa, revela que o mistério de Cristo é a igreja, né? E o mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja, né? Então a gente vê aí, capítulo 3, e versículo 1 ao 7, né? E em Colossenses encontramos Cristo, onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, 3. E em Efésios temos a igreja, que é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então a gente vê aqui que o corpo de Cristo, a plenitude daqueles que a tudo enche em todas as coisas, né? Efésios 1, versículo 27. Então a gente vê aqui todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, 3. Então aqui fala que a sabedoria, o conhecimento é uma coisa, a sabedoria é outra, e tesouros é outra. Tudo isso estão escondidos. E como podemos achar? Através de Jesus, da sua palavra, através do Espírito Santo, de buscar o Senhor, né? Para encontrar esses tesouros, esse conhecimento, né? Vamos lá. Então a gente vê aqui, né? Logo no início da epístola, podemos ver que os irmãos da igreja em Colossos tinham um viver cristão normal. Presta atenção, normal, né? Um cristão normal. O que é isso, cristão normal? Por isso foram chamados de santos e fiéis. Vamos ver duas coisas aqui, ó. Normal, tem dois nomes, fiéis e santo. A igreja de Colossenses. Agora, por que a igreja de Colossenses tinha esses dois nomes? Santos e fiéis. Vamos ver por quê. A diferença nos nomes, né? Pode ver nas letras, nas vogais, né? Então a gente vai ver aqui. Significa que uma vez separados, eles seguem a Deus e o servem em seu viver diário. Esse exemplo de viver deve ser praticado entre os filhos de Deus. Para que isso aconteça, precisamos invocar diariamente o nome do Senhor, a fim de recebermos mais da sua natureza divina, permitindo assim que ele trabalhe em nós, fazendo-os mais santos e fiéis.
Toda ajuda recebida a partir dos livros que compõem o coração dos escritos de Paulo deve levar-nos a buscar o crescimento espiritual e a vida normal da igreja. Assim, quando o Senhor voltar, estaremos prontos para assumir juntamente com ele o governo vindouro, né? O governo vindouro. Então aqui nós podemos ver que existe dois. A igreja de Colossenses era chamada de normal, né? Era um viver cristão normal e que tinha dois nomes, fiéis e santo. A igreja de Colossos, né? Colossenses, como a gente conhece. Então, esse era por isso que eles eram chamados assim, né? Que significa separados, né? Eles eram separados. Praticar a fé, o amor e a esperança. Como identificar os cristãos santos e fiéis? Vamos ver aqui, tem mais coisa aqui. De acordo com o versículo 4 e 5, esses são reconhecidos por praticar a fé, o amor e a esperança. Havendo fé, sem dúvida alguma, teremos o amor para com todos os santos, e ainda uma viva esperança. 1 Pedro 1,3. Hoje Deus nos colocou a vida da igreja. Esses três itens têm sido pouco a pouco trabalhados em nós. Fé não é simplesmente o ato de acreditar ou se esforçar para acreditar em algo, né? Mas é o próprio Senhor Jesus, Romanos 10:8. Muitos dizem que acreditam em Deus. Tá fazendo aqui como se fosse uma pergunta, né? Muitos acreditam em Deus, né? Mas somente isto não é suficiente. A fé é produzida em nosso interior pelo Espírito que recebemos pela palavra de Cristo. Versículo 17. Assim, à medida que invocamos continuamente o nome do Senhor e o mantemos contato com a palavra de Deus, a consequência espontânea será o crescimento da nossa fé. A fé, primeiro, a fé é o primeiro item da vida cristã e possui relação com o espírito humano. Por ouvir a palavra de Deus, cremos no Senhor Jesus em sua obra redentora, e nosso espírito foi salvo. Ou seja, fomos salvos pela fé, não pelas obras que fazemos. Romanos 10:17, Gálatas 2:16, Efésios 2:8 ao 9. Além disso, nosso viver com os irmãos deve ser baseado no amor de Deus, que nos leva a cuidar um dos outros. Em Colossenses 1:4, vemos que esse amor é para com todos os santos. Isso é, não escolhemos os irmãos para amar, nem amamos apenas os que nos parecem amáveis. Pelo contrário, o amor de Deus é incondicional, abrangente e exclusivo. João 3,16, né? Então a gente vê aqui que tem gente que só ama os que parecem bem aos seus olhos, né? Tem gente que só ama o seu amigo, só ama as pessoas próximas, as pessoas que estão junto com ele. Então, isso é errado, né? Aqui o amor incondicional, abrangente e exclusivo, é diferente. Ele ama até os inimigos. Jesus disse, em Mateus disse, amais os vossos inimigos, né? Aqueles que vos perseguem, orais por ele. Tem um exemplo de Estevão, quando foi crucificado em Atos, que ele olhou para o céu e pediu, e viu Deus no trono e falou que perdoasse aquelas pessoas que o apedrejavam, que o crucificavam, né, que o apedrejavam naquela hora, né, e que estavam ali matando ele. Inclusive Paulo estava no meio, né? Saulo estava no meio, né? Foi quem segurou as suas vestes. Então a gente vê aqui o viver com os irmãos, né? Deve ser baseado no amor de Deus. Vemos que esse amor não é para com todos os santos. Está dizendo que não é com todos os santos. Nem todos têm amor de Deus. Isso é, não escolhemos os irmãos para amar,
nem amamos, quer dizer, a gente não tem que escolher quem a gente vai amar, quem a gente não vai amar, entendeu? Como eu falei, tem gente que ama só quem ama ele, né? Ah, eu não gosto desse irmão, não vou com a cara dele. Então tem gente que só ama aqueles que amam ele, tem gente que escolhe as pessoas para amar. Aí eu vou amar aquele dali, vou amar o líder da igreja, vou amar o pastor, né? Ele só ama os grandão da igreja. Os pequenininhos ele nem olha, nem fala, nem olha. Então isso é errado, né? Vamos ver aqui mais. E por fim, temos a esperança que está preservada nos céus para nós. Colossenses 1:5. Nossa esperança é reinar com Cristo e isso nos estimula a buscar crescimento de vida. Nosso viver diário deve se apoiar nesses três itens, né? A fé para com Cristo Jesus, o amor para com os irmãos e a esperança de governarmos o mundo que há de vir. Nós também podemos aplicar a fé em nosso cuidado com as pessoas. Precisamos crer que elas serão salvas e crescerão em vida para cuidar dos outros e juntos reinaremos com Cristo na era vindoura, né? Então, a gente vê aqui três itens, né? Três itens muito importantes: a fé para com Cristo Jesus, o amor para com os irmãos e a esperança, né? Então a gente vê aqui esses três itens, né? É um exemplo aqui, três itens, né? Pode ser que tenha muito mais, claro, né? Deve ter muito mais. Se você for estudar aí, você vai ver muito mais coisas, mas aqui eu dei um exemplo de três itens, né? Talvez seja os três mais importantes, mas tem mais coisa, né? Vamos lá mais um pouco. A graça de Deus em Cristo. O que mantém a igreja numa condição normal? Nos versículos 5 e 6, lemos que, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Aqui está a resposta. A resposta, né? A graça de Deus na verdade. A graça de Deus, na verdade, essa graça chegou até nós e está crescendo e produzindo fruto, né? Está produzindo fruto em nós, né? Nós mesmos não poderíamos ter tal experiência em nossa condição natural, né? Então aqui é importante, aqui fala que nós não poderíamos ter tal experiência em nossa condição natural, quer dizer, em nossa condição de humano, né? De nós mesmos a gente não podemos fazer nada, que nem Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então quer dizer, Jesus falou também sobre a árvore, né? Que sem ele não tem como crescer ali, como dar fruto. Então nós só somos alguma coisa, ou pensamos que somos alguma coisa, por causa de Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, por causa do conhecimento que a gente tem com Deus, da união, enfim, de tudo aquilo que abrange o Evangelho, que abrange o ministério de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, por nós acreditar nele, ter fé nele, crer que ele morreu, que ele ressuscitou na cruz. Então isso é muito importante. Então isso não vem de nós mesmos, não é de nós mesmos, né? Eu não estou aqui porque eu simplesmente quis estar aqui, porque eu quero estar aqui, né? É claro que isso teve uma força muito maior que me impulsionou, que disse vai em frente, né? Então tem algo muito coisa. Eu já possuí muitos conhecimentos, muitas coisas de conhecimento, muitas fontes, mas eu não usei, né? Mas agora Deus impulsionou. Então isso não vem de nós mesmos, isso vem do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus,
que nos faz passar aquilo que Deus tem para nós, que Deus para as outras pessoas. Compartilhar, isso se chama compartilhamento. Você compartilhar o seu conhecimento com as outras pessoas. Não ficar só com você mesmo, mas querer que todo mundo tenha o mesmo conhecimento que você tem. Né? Que adianta você ter conhecimento e não passar para ninguém, ficar só com você mesmo. Então é mais ou menos isso daí. Né? Então nada é da gente mesmo, é de nós mesmos. Né? Por isso Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar-nos. Efésios 2, 5, 8. Em Colossenses 2, lemos, nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 9. O Evangelho de João revela que por meio dele vieram a graça e a verdade, e dele recebemos graça sobre graça. João capítulo 1, versículo 16 ao 17. Sim, pela graça de Deus, não apenas o problema dos nossos pecados foram resolvidos e foram justificados, como também fomos reconciliados com o Pai e ganhamos a vida divina. Hoje não somos mais inimigos de Deus, mas seus filhos. Romanos 3, 24 e 5, 10. Somos gratos a Deus pelo dia em que o Evangelho chegou a nós e nos trouxe a graça de Deus, por meio do qual recebemos as riquezas de Cristo. E agora alcançamos pela graça, vamos também levá-la aos outros. Então é isso que eu falei agora, né? Que é um compartilhamento. A gente recebeu e agora a gente vai dar para as outras pessoas, passar para as outras pessoas, né? É que nem fala aqui, ó, nós éramos inimigos de Deus. Presta atenção. E ganhamos a vida divina. Fomos reconciliados, fomos justificados. Né? E também o problema de nossos pecados foram resolvidos através de Jesus, pela graça de Deus, né? Que enviou seu Filho Jesus, que nem está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então, Deus, ele não emprestou, ele deu. Né? Ele não emprestou, ele não disse, não, eu vou dar, depois eu pego de volta. Não, ele deu. A Bíblia diz que ele doou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você aceitou ele, você creu ele, né? Automaticamente você recebe todas as bênçãos, do Senhor, você recebe automaticamente, né, a graça de Deus, o perdão de Deus dos nossos pecados, dos seus pecados. Então em Romanos 8 fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro vídeo, né? É o primeiro vídeo que fala o mistério de Deus, que é Cristo, né? E o mistério de Cristo, que é a igreja, né? Então esse é o primeiro vídeo. Eu vou fazer outros. Amém? Obrigado. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.